Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, a todos meus amigos, a paz do Senhor. Por que sofremos? Por que tantas adversidades nos ocorrem? Por que por vezes consagramos a nossa vida, falamos do amor de Deus e as circunstâncias vão piorando? E por que tudo isso na vida do cristão? Vamos aprender daqui a pouco um segredo importantíssimo da vitória do verdadeiro cristão quando ele entende o que Deus quer fazer. O Evangelho de João, no seu capítulo de número 15, versículo 1 e 2, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. E o versículo de número 7, ele diz assim: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ora, meus amados irmãos, o grande segredo que tenho aprendido na minha vida é mudar o ponto de interrogação ou mudar a minha pergunta. Simples. Quando você mudar a sua pergunta, a sua vida poderá ser transformada. Que pergunta, pastor? Quando o Senhor diz que quem não está nele, ou seja, quem não faz parte, da sua vida, porque videira verdadeira, ramos, vida, comunhão, ele corta, seca e lança fora. Mas aquele que está nele, ou seja, que tem ligação com ele, que tem comunhão com ele, algo acontece. Ele fala, ele é limpo, ele é podado. Ora, sabemos que o processo de limpar, podar, significa corte, significa retirar determinadas partes, que secaram e não são mais úteis. Podar significa deixar o tronco principal, ou seja, o alimento, a seiva, fluir para partes que são importantes no processo da frutificação. E todos sabemos perfeitamente que tudo que trata-se de corte, de limpeza, provoca algum sacrifício, traz alguma dor, pode provocar algum desconforto. É exatamente aqui que nós, os cristãos, precisamos aprender. Deus tem um processo de trabalhar a nossa vida, Deus tem um modelo, um método de fazer com que a nossa vida ela passe por processos de limpeza, purificação e de frutificação. Acontece que um processo, seja ele qual for, por exemplo, uma madeira, você vai à mata, pega um tronco, ele está in natura, ele está ainda no seu formato primitivo, para que aquele tronco, aquela madeira, por exemplo, ela sirva de mobiliário, ela sirva para qualquer propósitos diversos que podemos aplicar, é necessário que ela passe por um processo. Ela tem que passar pelo corte, pela limpeza, tirar a casca, cortar, aplainar, alisar. E o interessante é que quanto mais fina for a obra, maior o processo de lixar, e até mesmo depois de invernizar e aparafusar, tudo isso para você fazer, por exemplo, o mobiliário da sua casa.
Ora, o que Deus está fazendo com a humanidade de todos os tempos, desde os profetas, passando pelos apóstolos, e por mim e por você, é exatamente isso. O interessante é que há um propósito. E quando eu mudo a pergunta, ao invés de eu começar a perguntar por que o Senhor está me limpando, por que eu passo por essa dor, por que eu não consigo vencer nesta área, por que tal problema não deixa de me afligir, eu simplesmente não estou compreendendo que esse texto me mostra o segredo do para quê. Exatamente. Não é o porquê que é importante. O porquê faz parte da dúvida, o porquê faz parte até mesmo da insegurança. Mas quando eu mudo a minha mentalidade espiritual e começo a dizer, achei, eu quero perguntar ao meu pai, para quê? Ele diz, para que vá, para que dê mais fruto, para que a sua vida seja abundante, para que a vitória que você venha a ter, ela seja uma vitória completa. Lembro-me perfeitamente que a última vez que preguei essa mensagem, no meio da mensagem uma irmã levantou-se e veio chorando ao altar. E ela dizia, pastor, essa mensagem está mexendo, está movendo dentro do meu coração. Eu disse, o que foi, minha irmã? O que foi? Ela disse, meu filho, eu sempre fui uma mulher de oração, buscar a presença de Deus, e meu filho de repente foi diagnosticado com câncer. E começou um tratamento e eu não entendia, e questionava, eu chorava, madrugadas afora. Por que o Senhor permitiu que meu filho passe? Por que o Senhor? Até que um dia o Senhor Deus falou, ela disse comigo, não pergunte por quê, pergunte qual é o propósito, pergunte para quê. E ela mudou a oração. Mude a oração hoje. Para quê? E o Senhor disse para ela, para que você se levante e veja o seu filho ser curado. Ela disse, como? O Senhor disse, você mesma será o canal. Ela se levantou, orou e, cheia de fé, o Senhor curou o seu menino, que hoje está grande. É um garoto saudável, né? Por quê? Alguém mudou a forma de orar. Alguém mudou a forma de trabalhar. Ao invés de questionar por que estou no desemprego, por que vivo doente, por que vivo na situação, eu começo a perguntar, qual é o propósito? Lembrando, meus amados irmãos, que Deus, ao trabalhar conosco, é exatamente como alguém que prepara, né, para uma batalha ou para uma disputa. Quando você entra num exercício, né, de preparo para uma corrida, preparo para uma disputa, você se cansa, você tem dores musculares, você também passa por um processo um tanto quanto delicado. Pergunte para um atleta de sucesso o sacrifício que ele teve que fazer, o preço que ele teve que pagar, ou a renúncia que ele praticou, e quantas vezes ele pensou em desistir. Mas quando ele se lembrava, tem um propósito, eu estou sendo apenas treinado para o dia do combate, eu estou apenas sendo fortalecido, a minha musculatura, porque vai chegar um dia que eu vou precisar. Neste momento ele muda, ele se anima para poder treinar mais, ele não olha para as dores, ele não olha para o sacrifício, porque ele tem um objetivo. Tem a partir desta mensagem um objetivo, entender qual é o propósito de Deus. Mude a sua oração, não pergunte por que o Senhor fez ou o Senhor faz, mas diz, meu Pai, eu confio no Senhor, para que o Senhor está fazendo isso? E com certeza, a seu tempo, você terá a resposta do Pai, porque tudo que o Pai faz é para o nosso bem. E Jesus está falando disso. Tudo, se você permanecer nele e a palavra dele em você, tudo que você pedir, o Pai vai te conceder. Amém? Vamos lá? Experimente e você verá que a vontade de Deus é que cresçamos e possamos dar muitos frutos. Vivamos uma vida plena de Jesus. Amém.